indicar isso aqui, a parte da célula de medição. É ela que, de acordo com a pressão que você coloca, até com a mão mesmo, se você encostar nisso aqui, ele vai gerar também uma pequena corrente elétrica, vai ser processado aqui e ele vai dizer qual é a pressão que está lá naquele sensor, tá certo? E ele faz a medição de pressão daí. O sensor de nível, ele é muito parecido com o sensor de pressão, só que ele utiliza duas câmeras aqui na entrada. Sabia que derrubou. Aqui são as duas câmeras, chamada câmera de alta e câmera de baixa. Ele pega a diferença de altura de um nível, por exemplo, de um tanque, e pela diferença de pressão nesses dois pontos, o máximo e o mínimo, ele consegue dizer qual é o nível que está lá, aquele sistema. Você tem medidor de vazão, o líquido que você quer medir, o fluido que você quer medir, não necessariamente líquido, pode ser gás também, passa através dessa tubulação aqui, e ele também tem um processamento e já manda o sensor para lá, o sinal para o controlador, tá certo? pH e condutividade é um dos itens mais importantes do processo de fabricação de açúcar, porque depende do pH para fazer um bom clareamento do açúcar. Logicamente, o processo de fabricação de açúcar ele passa por uma limpeza do caldo, né, para poder, antes de cozinhar efetivamente, e para tirar essas impurezas, o controle de pH é muito importante durante esse processo. Acho que vai dar. Se você quiser, você vem pra cá. Aí você vai passar um alto. Tem um apoio lá na mesa, não sou atrás. Então, isso aqui é um sensor de pH. Ele tem a parte do sensor aqui, ele mede também uma diferença do líquido, do material que você quer medir. Ele gera também um tipo de corrente elétrica aqui e vai medir no transmissor, vai fazer também o processamento daquela informação. Aí depois da parte sensora, que é quem vai mandar o sinal lá para o controlador precisa atuar de alguma forma no processo. É aquela questão quando eu falei, quando ele diz para o ar-condicionado aumenta a velocidade ou aumenta o gás, faz alguma coisa para tornar mais frio, ele está usando um atuador, uma forma de atuação em cima do processo. Uma forma muito comum é a parte de válvulas. Nós temos aqui dois exemplos, uma válvula tipo borboleta e uma válvula tipo gaiola aqui. Essa parte de cima aqui é o que efetivamente chama-se de atuador. É ele quem vai receber o sinal lá do PLC e vai mandar esse negocinho aqui girar. Ele tem umas molas aqui dentro, um compartimento de ar comprimido aqui, que ele faz girar o eixo dessa válvula, e aí essa válvula abre mais ou menos, podendo controlar o sistema. Esse aqui já é outro tipo, ele é um atuador aqui também, tipo diafragma, e ele põe ar aqui, levantando esse eixo e vai permitir a passagem de mais ou menos fluido aqui através da válvula, tá? Esse aqui é um chamado posicionador. Ele é quem vai dizer ao sistema se aquela válvula está no local que o sistema está querendo. Porque dentro da malha grande de controle, você também tem as micromalhas de controle, que vai servir, por exemplo, para dizer, quando o controlador disser, eu quero 50% da válvula aberta para poder chegar naquela temperatura ou naquele nível, esse sistema aqui vai dizer ao controlador, a válvula realmente está em 50 e não 40 e não 60, para poder o controlador ter uma noção de onde é que está o sistema de atuação dele. Tá?
É possível também fazer atuação através de sistemas de cilindros hidráulicos e pneumáticos. Você põe um ar comprimido aqui e sai por aqui, esse cilindro vai abrir. Se você fizer o contrário, puser ar aqui e tirar por aqui, ele vai recuar. Então você pode empurrar alguma coisa, você pode abrir uma escotilha ou qualquer coisa que seja com um atuador desse tipo. Tá? Bom, eu fiquei curioso só com essa questão dos posicionadores. O anterior, ele é instalado junto, logo ao lado do atuador? Ou ele é instalado aqui, na verdade. Ele tem essas duas plaquinhas aqui. Ele é instalado bem aqui na frente e ele vai ver tá vendo essa plaquinha aqui da metálica? Ela vai subir ou descer. E aí vai mexer no atuador aqui, nesse posicionamento, porque não dá para ver, na parte de trás dele aqui, ele tem justamente uma parte que pega aquela plaquinha e do que ele subir ou descer, o posicionador vai gerar um sinal e vai dizer aqui, ó, isso aqui é um indicador de abertura, aqui é o 0, não está dando para ver muito, mas aqui é o 0, aqui é o 100% aberto ou fechado, dependendo de como você queira. Ou ela é invertida também. No caso aqui, ela está com a válvula, vamos dizer, 25% aberta aqui, se ela tivesse instalada no local. Então tem a entrada de ar comprimido aqui, o manômetrozinho da pressão, isso aqui é onde ele recebe o sinal de controle e manda também o sinal de controle para o PLC. Esse pronto, aqui é é porque esse posicionador aqui, ele é do tipo linear. Esse aqui é um posicionador do tipo rotativo. Para cá é um linear, porque ele sobe e desce, a ação dele é só linear. Desse aqui é um posicionador rotativo, que ele vai indicar a pressão, a posição do eixo dessa válvula. Ela tem o eixo aqui, está ligado nesse posicionador, e ele é quem vai dizer, está 50%, 25%, qual é a posição dele em relação ao eixo da válvula. Você consegue controlar também, aí, uma das coisas mais difundidas hoje em dia, a utilização de inversores de frequência nos motores. Isso é o que permitiu os motores serem controlados de velocidade, porque antigamente os motores, você liga o motor, a frequência da rede aqui no Brasil é 60 Hz. Então, dependendo do número de polos do motor, você vê o motor tem a velocidade fixa dele, se não tiver nenhuma forma de variação. Com o advento do inversor de frequência, você conseguiu mexer na frequência. Ele recebe esses 60 Hz que a gente tem aqui na tomada, 220 volts, 60 Hz. Então, ele pega esses 60 Hz e converte num sinal que o controlador está mandando para ele. Como, por exemplo, eu quero metade da velocidade, então ele vai mandar só 30 Hz para aquele motor que ia rodar lá em 1800 RPM, agora vai poder rodar em 900. Então isso foi o que permitiu uma gama enorme de controles dentro de todas as plantas. Isso é um dos equipamentos mais revolucionários para o sistema de automação. Adeus polia. Adeus polia, exatamente. Antigamente tinha que o pessoal até encontrar a relação de velocidade mais adequada, você tinha que ir mexendo lá, o pessoal da mecânica fazia e a polia não deu, aumenta um pouquinho. Em filtro rotativo, a polia que puxava o filtro, ela tinha 3 alturas. Não sei se alguém pegou mais antigo, né? Aí você mudava a velocidade, dava uma paradinha no filtro, mudava a função da correia, para ele rodar mais ou rodar menos, tudo na mão, tudo na correia. Uma marcha de bicicleta, né? Na verdade, o que o inversor de frequência ele trabalha quase como uma catraca de bicicleta mesmo, a marcha da bicicleta que ele vai variando a velocidade, só que aqui são infinitas rotações ao longo daquela faixa, né? Inclusive ele permite duplicar, ou em alguns casos, aumentar mais do que a rotação normal. Aquele motor era para 1800 RPM, e aí você com o inversor de frequência você pode jogar lá ele para 3600 dentro que o motor permitir, logicamente. E aí você permite alguns aumentos de incrementos de produção ou de
de eficiência de máquinas sem precisar mexer em todo o processo, sem precisar mexer em polir e outras coisas. Isso aqui é um sistema de controle de inversor de frequência que a gente utiliza na moenda. Esse aqui é específico lá do primeiro terno da moenda, que é quem faz esmaga a cana para extrair o caldo. Então ele tem um inversor de frequência aqui, ó, parecido com aquele anterior, só que ele é de maior porte, logicamente. Esse motor aqui é de 800 cavalos, nós temos motores lá de até 1.500 cavalos, e ele funciona com um sistema desse. Ele, além da parte de sistema de inversor de frequência, de controle de velocidade, ele tem também toda a parte de proteção e monitoramento desses equipamentos, tá? Esse aqui é um painel de um gerador nosso lá, um gerador de 10.000 kW, para vocês terem uma ideia. A gente tem uma capacidade de geração lá na usina Monte Alegre, durante a safra, em torno de 10 megawatts, mas de capacidade instalada a gente tem 28. Isso seria capaz de atender umas 6 cidades da região, tá? Esse equipamento aqui é quem faz o controle de velocidade do gerador, para que ele saia esse 60 Hz que está aqui na rede. E esse aqui é o que faz o sistema de controle de tensão, esse 220 que a gente vê aqui. Então esse cara controla os 60 Hz, esse cara controla o 220 volts, tá? O painel dele, como um todo, esses dois painéis que eu mostrei aqui, na verdade são esses dois aqui, esse aqui e esse aqui. Esse negocinho azul e preto aqui é um relé de proteção, também é um sistema muito utilizado em automação. Ele faz, além da proteção do gerador, do sistema elétrico, dos equipamentos, ele faz também a parte de controle e sincronismo. Além do sistema de controle, a gente precisa também monitorar, porque por mais autônomo que seja o processo, em algum momento você pode precisar mexer lá na temperatura do ar-condicionado, e assim a gente mexe em bastantes variáveis. Isso aqui é uma automação das caldeiras, só para vocês terem uma ideia. Lembra daquela malhazinha de controle que eu mostrei lá no início, que tem a realimentação? Aqui dentro desse sistema tem 84 malhas de controle. Na fabricação a gente tem mais um par de malhas. Dentro da fábrica a gente tem mais de 300 malhas de controle rodando para os mais diferentes processos. Então aqui é um computador normal, só que ele roda um programa específico, um software específico, que você consegue enxergar qual é aquela temperatura que está do vapor, o nível do tanque, o nível da caldeira. Nesse caso aqui é da caldeira. Então ele tem aqui a velocidade dos exaustores, tem a parte de ventilador, tem a parte de nível, que é o mais importante, tem a parte de vazão de água, vazão de vapor, pressão de ar, temperatura do ar, temperatura dos gases. Então uma infinidade de malhas que tem aqui. E aí lá no sistema a gente tem um sistema, ele não está completo ainda, não está com todos os setores, mas ele já pega a parte de caldeiras, moendas. Esse ano a gente está pondo também junto a fabricação, e aí vai ficar faltando só a destilaria para que seja o sistema totalmente completo, tá? A gente tem apoio de câmeras, lógico, para evitar que o operador vá até o processo. Agora, esse sistema de CLT é tecnologia nacional ou internacional? Nacional. Os sistemas que a gente utiliza de controle, e o Brasil está bem nesse aspecto. Tem bastante fabricante fazendo produtos bons aqui no Brasil. Os maiores ainda são os importados, Alambrada, Siemens, entre outros. Mas no Brasil já tem Fertron, Smart, tem bastante ProAlto, muita gente fazendo coisa boa também. Então, as câmeras ajudam o operador não precisar ir lá no processo verificar alguma coisa. Então, basta o operador de longe, ele vendo aqui a variável e vendo na câmera o que é que está acontecendo no processo, então ele não precisa se deslocar, redução de mão de obra para estar fazendo isso. Por exemplo, ele olha aqui o nível da caldeira, se ele achar que esse nível está falso ou que o sistema está errado, ele olha nessa câmera aqui e vai estar enxergando aqui o mesmo nível da caldeira. Nesse caso, esse nível aqui deve ser esse aqui, está mais baixo da metade. Enfim,
consegue, através do sistema de supervisão, monitorar todas essas variáveis. Tá? Esse que eu falei é o sistema da caldeira. A gente tem também sistemas em todos os setores. Como eu falei, a gente tem automação nas moendas, a gente tem na fabricação do açúcar, fabricação do etanol, fabricação de vapor, as caldeiras, geração de vapor e geração de energia elétrica. Cada lugar desse tem sistema. Percentual, está mais ou menos quanto assim? Fabricação de açúcar, quantos por cento automatizado? Olha, Varia. a gente já tem, eu diria, entre 70% e 80% do processo já com automação, com algum tipo de automação, mesmo que não seja o top de linha, porque você tem, a automação pode ser desde uma coisa mais simples até um processo extremamente sofisticado. Todos os cozedores lá estão automatizados? Não, os cozedores ainda não estão automatizados, mas a gente já tem caixa de evaporação, pressão de vapor, nível. Eu vou mostrar um pouco mais o que a gente já tem. Então aqui estava desligado aqui o sistema de geração da casa de força, os geradores, mas ele dá também as indicações aqui da potência que o gerador está gerando, a tensão, a corrente, a fator de potência, a frequência. Aqui eles mostram os gráficos, tudo que para o operador precisar controlar aquela máquina sem monitorar o controle daquela máquina, tá certo? A gente tem também no campo algumas interfaces, chamadas de IHM, que ela pode ser distribuída, ela não precisa ser um computador, essa aqui é mais ou menos desse tamanho, um palmo mais ou menos, e aí o operador consegue enxergar algumas variáveis. Por exemplo, aqui a turbina estava rodando a uma velocidade de 6.453 RPM, a pressão do vapor estava 19,8, a temperatura 344, enfim. Vapor servido, esse é muito importante para o processo, estava 1.0 aqui, aí o Dr. Jair briga comigo, e o Dr. Jansen brigava comigo também quando era lá na Convato, porque é importante que isso aqui esteja pelo menos 1.5